Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, primeiro já peço para você não reparar que eu estou fora do estúdio, né? Fora do local habitual onde eu gravo os vídeos. E também peço para você não reparar esse barulhinho de fundo, né? Esse zunido, porque é do ar-condicionado, cara. Eu vim aqui pro quarto onde tem ar, porque no Rio de Janeiro, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que tá um calor impraticável. Desde ontem tá um calor impraticável. Aí, pô, não dava para gravar ali no estúdio, não, porque no estúdio não tem ar, né? Então tava uma caloreira, filho, que eu ligava a câmera e começava a escorrer suor na testa. Então eu falei, não, vou poupar meus inscritos de me ver suando e vou gravar tranquilinho ali no ar-condicionado. Então conto com a compreensão aí de vocês e vamos começar aqui essa terça-feira falando sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar dos jogadores que estão sendo especulados, né? Jogadores que foram especulados aí durante a semana, e eu vou mostrar aqui para vocês a situação de cada um deles, beleza? Então, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta rodar, eu conto com você deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos daquele jeito que você gosta, falar de Vasco da Gama. Ontem foram sorteados os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha, né, que o Vasco em 2019 fez uma boa campanha, chegou até a final, infelizmente não conseguiu levar o título, mas foi muito bem, né, em 2019. A edição de 2020 acabou de 2021, perdão, acabou não acontecendo por conta da pandemia, mas agora em 2022 está de volta a Copinha. E o Vasco vai estar no grupo 24. O Vasco vai estar no grupo junto com SCA Brasil de São Paulo, Rio Claro de São Paulo e Lagarto do Sergipe. Então é esse o grupo do Vasco. A competição começa no dia 3 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro. Então, iniciozinho do ano, né, já começa ali a bola rolar, a bola volta a rolar com a Copinha. É a competição que abre, né, o calendário do futebol brasileiro. Repetindo o grupo do Vasco, o Vasco está no grupo 24 junto com SCA Brasil, Rio Claro e Lagarto. Então vamos ficar de olho aí e acompanhar a molecada do Vasco em mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora mudando o assunto aqui, falando de futebol profissional, ontem tivemos ali a oficialização da saída de Marquinhos Gabriel, né? Foi anunciado de forma oficial, o Vasco publicou em seu site que Marquinhos Gabriel não terá o seu contrato renovado, então não fica para a temporada de 2022. Marquinhos Gabriel, que foi muito criticado, né, durante toda a temporada, não conseguiu render aquilo que se esperava, por muitas vezes parecia se esconder do jogo, né? Acabou, enfim, o torcedor não gostou do Marquinhos Gabriel e era um desses jogadores também que a torcida queria ver longe de São Januário. Chegou até a se cogitar a permanência, a renovação do contrato do Marquinhos Gabriel, mas isso não vai acontecer. Então Marquinhos Gabriel é mais um, né, que pegou a barca que está zarpando de São Januário. Já foi embora o Morato, já foi embora Léo Jabá, o Zeca, enfim, Valber, uma galera aí, né? Já foi uns 10 embora já, e o Vasco vai fazendo aí essa reformulação do elenco, né? O elenco de 2022 será completamente diferente do que o elenco de 2021. Só que tá difícil, né? Tá difícil aí a contratação. Daqui a pouco a gente vai falar de contratação aqui, das especulações, mas tá difícil, né? O Vasco não apresenta ninguém, o Vasco não conversa com ninguém, tá ficando assim uma situação até desesperadora, né? A torcida do Vasco tá agoniada nas redes sociais e com razão. E bom, além do Marquinhos Gabriel, ontem também surgiu a informação da saída de Leandro Castan. A informação foi dada pelo Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, que cravou, né, que Leandro Castan não fica no Vasco para a próxima temporada. Leandro Castan, inclusive, já teria até pedido para o seu empresário começar ali a fazer o processo, né, de rescisão com o Vasco. E nos próximos dias isso deve acontecer. O Leandro Castan deve rescindir o seu contrato com o Vasco e não joga mais pelo Vasco, né? É mais um que não fica para 2022. A relação entre torcida do Vasco e Castan ficou muito desgastada e realmente não tinha clima para o capitão do time ficar na temporada que vem.
Bom, e agora vamos aqui falar dos jogadores especulados, né? O Vasco até o momento não contratou ninguém, mas alguns nomes estão sendo aí ventilados, né? Aí fulano que foi oferecido, o nome de fulano está na mesa do Carlos Brasil, fulano pode chegar, fulano pode sair. Enfim, vamos aqui atualizar a situação de 5 nomes, né? 5 nomes que estão sendo aí mais falados como possíveis reforços do Vasco da Gama. O primeiro é o Yuri volante do CSA, que se destacou na Série B dessa temporada, foi o maior ladrão de bolas da Série B. A informação do canal Atenção Vascaínos, do jornalista Flávio Dias, é a seguinte: o nome do Yuri realmente chegou ao Vasco, né? Ficou ali para o Vasco analisar e tentar avançar numa negociação com o jogador que está em fim de contrato lá com o CSA. Mas como o Vasco demorou, né, a conversar, a se manifestar, a formalizar uma proposta ao Yuri, a tendência é que ele renove com o CSA. Pode acontecer de ainda nessa semana o Yuri renovar o seu contrato com o CSA. Outro nome que também vem sendo especulado no Vasco é o atacante do Bahia, Gilberto. Gilberto, que já jogou no Vasco, foi campeão carioca pelo Vasco, e a torcida tem um carinho pelo jogador. Mas a possibilidade do Gilberto jogar no Vasco é praticamente zero. O jogador tem mercado na Série A, né? Tem vários clubes da Série A que têm um interesse no Gilberto, mas a informação é que o atacante tem preferência em atuar no exterior. Quem sabe um contrato na Liga dos Estados Unidos, onde ele já jogou no Toronto, ou no futebol da Arábia, que também tem muito dinheiro. O Gilberto, inclusive, já tem algumas sondagens de clubes de fora do Brasil e vai dar preferência em jogar no exterior. Então, a possibilidade do Gilberto jogar no Vasco é praticamente zero. Outro nome que sempre é falado, Diego Souza. A situação de Diego Souza é a seguinte: ele vai definir essa semana a sua situação com o Grêmio, e a informação que a gente tem é que o Grêmio quer ficar com o Diego Souza para 2022. Se o Grêmio quiser realmente ficar com o Diego Souza, a tendência é que ele vá permanecer para a próxima temporada. Ele inclusive já deu algumas declarações nesse sentido, né? Que ficaria, que queria voltar com o Grêmio para a primeira divisão. Então, se o Grêmio realmente quiser ficar com o Diego Souza, praticamente é descartada a possibilidade dele vir para o Vasco da Gama. Até porque o Grêmio está numa situação financeira muito melhor que a do Vasco e pode ali bancar o salário do Diego Souza. Caso aconteça dele não renovar com o Grêmio lá, né, não permanecer no Grêmio, aí sim pode ter conversa entre o Diego Souza e o Vasco. Mas no momento a chance também é bastante pequena. Outro jogador é o Rossi, o atacante Rossi, que está no Bahia, o Bahia que também foi rebaixado. O contrato dele termina agora também no final de dezembro e ele não deve permanecer no Bahia, né? Ele já pode aí ouvir propostas de qualquer clube, né? Ele tem mercado também na Série A do Campeonato Brasileiro, ele está livre para assinar. O jogador já disse várias vezes que tem um carinho pelo Vasco, né? Então não custa nada sim o Vasco tentar uma situação com o Rossi. No momento que a gente saiba, não tem nenhuma proposta, nenhuma conversa entre Rossi e Vasco, mas é um jogador que, enfim, eu acho que se o Vasco avançar numa negociação, tem conversa. É difícil, mas desses todos aqui, eu acho que o nome do Rossi é o nome mais viável. E para encerrar esse vídeo aqui, o nome que foi falado ontem do volante Wellington, aquele mesmo que jogou no Vasco e agora está no Fluminense. Foi dito que o Vasco teria o interesse no retorno do meia, porque com o Zé Ricardo ele foi muito bem, né? E o Zé Ricardo gostaria de trabalhar de novo com o meia Wellington. Cara, eu acho muito improvável um retorno do Wellington. E não tem clima nenhum para o Wellington voltar ao Vasco, né? Ele saiu do Vasco pelas portas dos fundos, né? Naquela questão da foto, briga com a torcida, etc e tal. Então não faz sentido nenhum um retorno do Wellington. Acho que mesmo se o Zé Ricardo sugerir o nome, essas coisas, essa conversa é muito difícil de avançar. E aqui entre nós, né, o Wellington não joga bola tem um tempão, tanto que é reserva lá no Fluminense. O Fluminense está doido para se livrar do Wellington e eu espero do fundo do coração que o destino dele não seja o Vasco da Gama. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!